Uma das cartas mais extraordinárias da Bíblia é a carta que Paulo escreve à igreja em Corinto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo de número 11. Eu vou ler os versos 23 a 26, quando Paulo, o apóstolo, convida a igreja a celebrar a ceia do Senhor. Diz ele assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, faze isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faze isto todas as vezes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. A Bíblia é um livro em que muitos momentos fala de celebração. Me parece que, lendo esses textos que falam sobre celebração, nós temos uma clara visão de quem Deus é. O nosso Deus é um Deus festeiro. E Deus festeja estar com o que Ele fez de melhor. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E eu penso que na história da revelação, Deus projetou uma grande festa. A festa de relacionamento do Criador com a criatura. A festa que tentaram impedir os inimigos de Cristo. Mas essa festa continua. E quando Paulo escreve a carta à igreja em Corinto, apenas para que os irmãos tenham uma visão, essa carta é a carta que antecede aos escritos dos evangelhos. É a primeira escrita por Paulo. A igreja em Corinto, ela foi organizada durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A cidade de Corinto era uma cidade de uma grande importância naquela época, porque aquela cidade rivalizava-se com Atenas no que se refere ao conhecimento filosófico. A cidade de Corinto e aqueles que ali viviam, eles tinham a impressão de que eles eram o povo mais especial que habitava a terra. Eles conheciam muito. E porque eles conheciam muito, eles agora são confrontados com aquele que é a fonte da sabedoria, o Senhor Jesus. Por isso, quando você lê a carta aos Coríntios, Paulo começa dizendo, lá no primeiro capítulo, a partir do verso 18, porque esta mensagem que nós pregamos
A mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas nós pregamos essa mensagem e sabemos que essa mensagem ela é o poder de Deus. Na cidade de Corinto havia reinante a filosofia de Platão e dividia a realidade em duas partes. Uma realidade extremamente espiritual, que estava no andar de cima, e uma realidade material que estava no andar de baixo. E na filosofia platônica, essas realidades eram completamente separadas uma da outra. Esse tipo de mentalidade começava a tomar conta da igreja de Corinto. Ali na cidade de Corinto havia prostituição, havia culto ao corpo, ali havia glutonaria, ali havia embriaguez, ali havia grupinhos que se instituíam na igreja, querendo competir com a própria igreja. E você percebe Paulo dizendo o seguinte: olha, uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E Paulo então diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Se não ministro, através dos quais vocês creram. Um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Irmãos, me impressiona como a igreja, ao longo dos anos, ainda continua a cometer os mesmos equívocos. A filosofia platônica dizia o seguinte: olha, o corpo é mau, porque ele é matéria. O espírito é bom. Não há problema com o que você faz com o seu corpo, porque ele está dissociado do seu espírito. Daí surgiu a primeira heresia na igreja, que eram os docetas, aqueles que acreditavam que de fato Jesus não veio em carne. Jesus de fato não tomou o corpo como o seu e como o meu, porque o corpo, a matéria, é essencialmente mau. E diante desta distorção, o docetismo na vida da igreja, Paulo chama a atenção o seguinte: olha, isso que eu estou dizendo para vocês é o que eu recebi do Senhor. Tomem cuidado com a dissensão. Tomem cuidado com o que vocês falam. Tomem cuidado com a malícia, a maledicência. Tomem cuidado como vocês usam o corpo de vocês, porque o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo de Deus e Deus habita em vocês. Então Paulo desfaz toda aquela vã filosofia, aquela vaidade humana de achar que o homem é mais do que é. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja e Ele tem a igreja na sua mão. Então Paulo chama o povo à unidade. Irmão, qualquer grupo dentro da igreja é carnal, se não estiver dentro do propósito da igreja. Qualquer divisão dentro da igreja é carnal, porque o Deus da Bíblia não é o Deus que divide, é o Deus que une. Então Paulo chama a igreja para que olhe para a mensagem poderosa da cruz. Não que ande naquela filosofia meramente humana, filosofia de Platão e dos seus seguidores, mas que olhem para a realidade da vida que nos foi trazida por Jesus, que deu o seu próprio corpo, o seu sangue, para nos redimir, para nos resgatar. Então Paulo chega ao capítulo 11 e diz: eu recebi de Jesus o que eu vos ensinei. Ele não distorce o ensino. Irmãos, hoje há tanta gente distorcendo o ensino da Bíblia, o ensino que o Senhor nos entregou. Há tanta gente caminhando pela sua própria cabeça, pelo seu próprio pensar, e achando que a igreja tem que se adequar ao seu pensar. Não, a igreja foi instituída pelo Senhor, Ele tem a direção para a igreja, e a direção para a igreja é encontrada
na palavra de Deus e em lugar nenhum outro. Então Paulo diz, olha, agora eu quero chamar vocês para celebrar a ceia do Senhor. Impressionante o que acontecia em Corinto. Nos versos anteriores, Paulo começa o capítulo 11 elogiando a igreja. Mas ele chega na metade e ele diz, agora eu não vou mais elogiar vocês, porque eu ouvi dizer. Eu recebi isso. Paulo não estava em Corinto, bom que se entenda. Alguns membros da igreja de Corinto escreveram uma carta para Paulo, e é por causa da carta que Paulo recebe que ele produz uma carta. Ele diz, eu ouvi dizer, eu estou percebendo que no meio de vocês acontecem algumas coisas que não são de Deus. Eu vou ler alguns textos aqui do capítulo 11, a partir do verso 17, que diz assim, olha, entretanto eu não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igrejas, e em parte eu acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, ele está falando do que acontecia antes daquela reunião de solene da ceia. Cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e outro se embriaga. A palavra embriaga aqui, no original, ela quer dizer a pessoa se farta de alimento ou a pessoa está sob o domínio da bebida. Será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm, ou seja, os pobres não tinham vez na igreja em Corinto. Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, eu não vos elogio. Aí Paulo chama a atenção para a verdadeira celebração. Primeiro ele diz que nós devemos celebrar o Senhor no ato da ceia, porque é uma ordem divina. A ceia, meus irmãos, muito mais do que um formalismo legalista, é uma oportunidade para a celebração. A ceia é uma ordem que o Senhor deu para a sua igreja. Não é uma coisa que nós fazemos por uma mera superstição, por um mero capricho. Não, é porque o Senhor ordenou à igreja que participasse e que celebrasse a ceia do Senhor. Então, a ceia nos ensina algumas verdades. Primeira verdade que ela nos ensina é que a graça chegou a nós. Deus nos alcançou pela sua graça. Então, eu não mereço, você não merece, mas nós somos alcançados pela graça de Jesus, e por isso nós estamos celebrando a ceia, celebrando a vitória, porque Jesus, a ceia nos ensina que Jesus tornou-se como um de nós. Veja que Paulo está rebatendo aquele pensamento filosófico, materialista, de que Jesus nunca foi homem como nós. O autor dos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não caiu. Preste atenção no que Paulo está ensinando aqui, o que a Bíblia ensina. E na hora que você passa por luta, dificuldade, solidão, tristeza, Jesus pode socorrer a você e a mim, porque tudo que eu passo e você passa, Ele passou em dose muito maior. Ele foi humilhado. Você vem para a ceia e pensa, eu fui humilhado. Estou triste com isso, estou levando essa humilhação por uma vida inteira. Eu fui injustiçado, estou levando isso na minha vida. Eu estou sozinho, ninguém se importa comigo, ninguém me valoriza. Meu irmão, Jesus pode valer, porque Ele passou por tudo que qualquer pessoa venha passar, repito, em dose
muito aumentada. Então, nós devemos também celebrar a ceia porque Ele pagou a nossa dívida. Paulo diz, eu recebi do Senhor o que eu ensinei para vocês. Que Jesus, na noite, quando Ele foi traído por quê? Traído por mim. Ele levou as minhas dores. O que diz o texto de Isaías? Eu queria que você lesse aí junto comigo, diz assim, Ele levou as nossas dores. Vamos lá? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, filho de Deus e oprimido. Ou seja, Jesus levou as nossas dores. Nós celebramos a ceia porque Ele pagou a nossa dívida. Ele, levando nossas dores, nos trouxe paz. Aquela paz que nós jamais poderíamos adquirir, ela nos é concedida por Jesus. Ele disse, deixe-vos a paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Celebremos a Jesus, porque é uma ordem de Deus. Celebremos a Jesus porque Ele pagou a nossa dívida, mas devemos também celebrar a Jesus e fazer isso com esperança. Ele nos convida a participar com Ele, dele. Interessante isso. Ele diz, tomai, comei, bebei. Ou seja, nós precisamos nos apropriar cada momento, de forma mais intensa, da pessoa de Jesus. O que significa isso? Um dos livros mais lidos é aquele livro que tem o título Em Seus Passos, ou Em Meus Passos, o que faria Jesus? Ou seja, quando você e eu formos tomar alguma atitude diante das circunstâncias da vida, a pergunta que deve nortear a minha atitude é a seguinte: o que Jesus faria em meu lugar? Aí alguém vai dizer, mas eu não sou Jesus. É claro que você não é. Mas você é um servo de Jesus. Paulo diz, eu aprendi do Senhor, tomai, comei e bebei. Irmão, sabia que na igreja em Corinto havia confusão entre irmãos? Isso só acontecia lá, não acontece mais em igreja nenhuma, né? Havia confusão. Paulo diz, olha, eu estou sabendo que um irmão, tendo problema com outro irmão, quer levá-lo ao tribunal de pessoas que nem a Deus conhecem. Paulo diz, eu estou sabendo que as questões entre vocês não conseguem resolver. Eu estou sabendo que os problemas que acontecem na vida de vocês não levam aos pés da cruz. Não olham para a palavra. Às vezes, essas realidades se repetem hoje. Irmãos, quem é crente sabe o que deve fazer. Sabe. Se é crente, sabe. Às vezes o crente não quer ouvir. Ou ele quer que de alguma forma alguém reforce aquilo que ele acha que é errado para que ele continue no erro. Mas quando ele olha para a Bíblia, não tem como fugir. Há crentes que diante de uma situação completamente contra a Bíblia, já vem para o pastor e diz, pastor, eu quero te comunicar, ou seja, não quero sua opinião. Até porque a opinião do pastor tem que ser da Bíblia. Então, pastor, eu vim te comunicar que eu estou com um problema com fulano e eu não quero mais saber de conversa com fulano. Eu quero dizer que fulano para mim morreu. Vim te comunicar. Fica sabendo, hein, pastor? Aí a Bíblia diz o seguinte, olha, irmão,
Se teu irmão pecar contra você, o que você faz? Não quero saber do meu irmão mais. A Bíblia diz o seguinte: se você vier trazer a tua oferta no altar, e lá no altar você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra ele não, irmão. Você deixa ali a tua oferta, vai lá, resolve com ele, depois volta e oferece a tua oferta. Nós precisamos aprender a crescer com a Bíblia. É o que Paulo está dizendo aos cristãos de Corinto. Você não pode chegar para a ceia do Senhor sem ter essa disposição. Eu vou tomar posse de Jesus, eu vou comer os ensinos de Jesus, eu vou beber ao Senhor Jesus, porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Nada justifica, nada, irmãos, nada justifica a intolerância. Nada justifica a não ser o orgulho, que é exatamente contra todo o ensino de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos celebrar com esperança, porque nós temos a saída. A saída é Jesus. Paulo prega à igreja em Corinto a mensagem da cruz. Ele diz que essa mensagem, meus irmãos, ela é o quê? Poder de Deus. Igreja precisa olhar para Jesus. Crente precisa olhar para Jesus. Precisa considerar cada coisa que está fazendo na igreja. Eu estou trabalhando para a unidade da igreja, para a dissensão da igreja. Eu estou trabalhando para que nós sejamos um corpo ou estejamos fatiados como igreja. A minha postura é uma postura realmente de envolvimento com toda a igreja, ou eu só me envolvo com o meu grupo? Irmãos, há pessoas, apesar de às vezes terem liderança, que só estão olhando para o seu grupo, não olham para a igreja como um todo, não têm a visão do todo, e isso é mal, porque isso não vem de Deus. Deus quer que nós sejamos um povo unido. Isso é que vai fazer com que o mundo entenda que Jesus vive em nós. Devemos celebrar o Senhor com esperança, porque Ele voltará. Ele diz, olha, quando você participa da ceia, anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Será que nós cremos que Jesus voltará? Irmãos, está tão bom aqui na terra, né? Apesar de toda a luta, apesar de descontrole, de inflação, de tanta coisa que acontece, né, de injustiça, ele está muito bom aqui. E nós não queremos nem ouvir falar de que Jesus voltará. Estava observando, e houve um tempo de mais perseguição à igreja, quando o ardor era maior, que os crentes produziam as mensagens de acordo com aquele tempo e queriam logo que Jesus voltasse. Agora eu queria desafiar você a me dar três cânticos ou hinos feitos agora, nesse tempo, que falam da volta de Jesus. Os músicos aqui. Alguém pode me dar? Feito recentemente. O Xinho aproveitou para fazer o dele, né? Serei bendito, eu vou entrar na glória, né? Mas é difícil, né? Os crentes celebravam a volta de Jesus. Quando estava preparando esse sermão, me lembrava dos meus tempos de adolescente e jovem. Quando nos reuníamos na Igreja Batista em Irajá, e o pastor Falcão, né? Naquele tempo, ele era o pastor da igreja, e ele pregava muitas vezes sobre a volta de Jesus. Aliás, eu estou falando para os irmãos, eu falo para mim também, tá? Eu comecei a pensar, preciso pregar mais sobre a volta de Jesus. Porque se nós não falamos sobre a volta, o povo se acostuma com isso aqui. Né? E a gente cantava na igreja, Jesus virá, Jesus virá. E todos hão de vê-lo. Estarás tu pronto quando ele vier?
Eu sei que os adolescentes, os jovens, os crentes novos não conhecem essa canção. Quantos irmãos conhecem? Poucos, né? Você vê como é que a gente está cantando um pouco sobre isso, né? Diz assim: Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, e todos hão de vê-lo. Estarás tu pronto. Irmãos, quando ele vier, Paulo diz: olha, pregue essa mensagem, anuncie essa mensagem, porque Jesus está voltando. Ele virá. Quando ele vier, imagine, irmão, se Jesus voltar hoje, o que vai acontecer? Jesus, não volta agora não. Tem tantas questões para resolver. A Bíblia diz que ele vai vir numa hora que nós não pensamos. Eu queria advertir você de um fato que eu não canso de repetir. E eu quero que você entenda que isso não é bíblico, porque o que vale é a Bíblia. O que eu digo pode acertar e pode errar. Mas a minha percepção, pela leitura da Bíblia, é que Jesus virá num dia de domingo. Essa é a minha percepção. Não estou dizendo que é assim, tá, irmão? Vai chegar lá fora e dizer: pastor Joel falou que Jesus vai vir no domingo. Não falei nada disso. Eu disse que eu imagino, lendo a Bíblia, pelos fatos da história da igreja, ou seja, Jesus ressuscitou no domingo, ele celebrou a ceia no domingo, ele voltou para o céu no domingo, então eu creio que ele voltará no domingo. Todo domingo, quando eu acordo, eu fico pensando: e se for hoje? Que maravilha, Jesus voltar. Isso é que nos move como igreja. Jesus está às portas. Vamos celebrar a ceia do Senhor, irmãos, porque Jesus, o Cordeiro bendito, Ele deu a vida por nós. Vamos viver a igreja. Irmãos, a igreja é maravilhosa. A igreja de Jesus é maravilhosa. Tem problemas? Claro que tem. Mas é maravilhosa a igreja do Senhor Jesus. A ceia é o memorial. E esse memorial, ele é o símbolo. Temos pão, que representa o corpo do Senhor Jesus. Temos o vinho, no nosso caso é o cálice com suco de uva, que representa o sangue do Senhor Jesus, e por nós é oferecido. E eu queria que a igreja cantasse com a expressão de louvor, de adoração. Irmãos, eu não gosto de quando a gente vai para a ceia meio entristecido, não. Ceia é lugar de alegria, né? Então vamos cantar com alegria, viu, irmão Léo? Léo já gosta de alegria, então vamos cantar com alegria, né? Com certeza. Esse que fala que o Senhor Jesus, Ele é o bendito Cordeiro de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como um renovo diante dele, como uma raiz que sai de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Quando olhávamos para ele, não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado os sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado. Não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos como aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos somos sarados. Todos nós
Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro que é levado ao matadouro e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi levado por juízo o opressor, e a sua descendência quem considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da nossa transgressão. Jesus, Cordeiro de Deus. A palavra do Senhor assim nos orienta. Eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Em obediência ao Senhor, comamos o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em obediência ao Senhor, bebamos. Vamos orar ao Senhor nessa hora, agradecendo a bênção que é Jesus em nossa vida. Nossa irmã diaconisa Viviane Bertassona vai orar nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor um dia veio aqui e suportou todas as dores por nós, Deus. Obrigado pelo teu amor, obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou e nos deu a salvação. E todos os dias possamos lembrar do seu sacrifício, Deus, do seu amor e da tua misericórdia para cada um de nós, Deus. Possamos viver sabendo que aqui não é a nossa moradia, que o Senhor tem preparado algo que os nossos olhos não podem ver, nem os nossos ouvidos, Deus, porque o Senhor tem muito mais para cada um de nós. Que possamos ansiar que esse dia chegue, Deus, e que o nosso coração esteja ligado ao Senhor, para que um dia possamos subir contigo, Deus. Obrigado pela tua igreja que te representa aqui na terra, Deus. Que possamos todos os dias ter essa responsabilidade, que somos teus servos, Deus. Muito obrigado, nós te agradecemos por esse memorial. Em nome de Jesus. Amém.